O canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: e a perfeição é realmente possível? Perfeição é mesmo uma palavra problemática. O que isso quer dizer? O que não quer dizer? Alguns acreditam que é espiritualmente prejudicial enfatizar esse assunto da perfeição. Mas talvez parte do problema esteja em não definirmos nossos termos que usamos com mais cuidado. Vamos dar, por exemplo, uma olhada de perto nesse assunto muito evitado, para ver se é tão assustador assim quanto parece? A perfeição tem 4 significados diferentes que podem ser parte da razão pela qual é incompreendida ou muitos têm medo. Como Deus é descrito? Malaquias 3, verso 6. Porque eu sou o Senhor, não mudo. Somente Deus pode ser descrito dessa maneira. Somente Deus nunca precisa mudar ou ajustar seu pensamento ou ações baseadas então em novas informações. Desde que Deus sabe todas as coisas, passado, presente e futuro, não há possibilidade de que ele seja surpreendido por novas informações. Nenhum ser criado, incluindo os anjos, pode ser descrito dessa maneira, porque todos estão sujeitos a novas informações que mudarão suas ideias e suas ações. A falta de informação sempre leva a conclusões imprecisas e talvez erradas. E como Jesus é descrito? Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Visto que Jesus é descrito da mesma maneira que Deus, é claro que ele compartilha desse atributo único de Deus. Nós chamamos isso de perfeição absoluta. Isso significa que nunca haverá um erro cometido ou um erro de julgamento com base em informações defeituosas. Às vezes se diz que os seres humanos nunca podem ser absolutamente perfeitos. Isso está correto. Porque a perfeição absoluta descreve somente Deus. Não há outro que tenha ou seja a perfeição absoluta. Assim, nunca será possível a perfeição absoluta para seres criados, nem para seres humanos e nem para anjos. A perfeição angelical falhou no céu. A perfeição humana falhou no Éden. Como o homem foi criado? Gênesis capítulo 1, verso 27 e 31. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Deus criou Adão e Eva na perfeição completa, possível aos seres finitos. Ele fez a humanidade à sua própria imagem, o mais próximo de Deus possível aos seres criados. Essa é a perfeição da natureza. A própria natureza do homem estava em completa harmonia com Deus e o resto da criação. Sua mente e corpo funcionavam perfeitamente unidos em harmonia. Ele não teve que lutar contra sentimentos e emoções discordantes, não. Seus impulsos e tendências estavam ali em equilíbrio e em completo acordo com as leis de Deus. Tudo funcionava corretamente. O que vai acontecer conosco na ressurreição? 1 Coríntios capítulo 15, versos 42, 52 e 53. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nossa natureza humana, corruptível e pecaminosa, será mudada por Deus na segunda vinda de Cristo para uma natureza humana perfeita, incorruptível. E depois desse tempo, não haverá mais estímulos pecaminosos vindos de nossa natureza. Assim, a perfeição da natureza, que envolve a remoção da tentação de dentro, ocorrerá apenas na segunda vinda de Cristo. Não podemos experimentar a perfeição da natureza antes disso. Quanto de nosso coração Deus pede de nós? Mateus 22, verso 37. Disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. No momento da conversão, quando entregamos nossa vida completamente a Cristo, somos contados perfeitos em Cristo. A única coisa que Deus nos pede no processo de conversão é dar-lhe todo o nosso coração. Ele não aceitará um coração dividido, no qual amamos a Deus e ao mundo. A única condição que devemos alcançar para sermos salvos é nos rendermos totalmente, completamente, toda a nossa vida a Deus. Ele aceitará nada menos que isso. Mesmo que estejamos apenas começando nossa caminhada com Cristo, Ele aceita a nossa rendição de caráter e somos contados perfeitos em Cristo. Como uma planta consegue revelar perfeitamente esse processo? Marcos capítulo 4, verso 28. Porque a terra produz fruto de si mesma, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Mesmo que uma planta seja muito imatura, quando a primeira folhinha verde aparece ali acima do solo, ela não é menos importante que a planta totalmente cultivada. Porque sem esse primeiro crescimento, nenhuma colheita será possível. A pequenininha plantinha é perfeita, porque é tudo o que poderia ser esperado dela naquele momento. Em cada estágio de crescimento, a planta pode ser perfeita, pois cresce até a maturidade. Da mesma forma, quando o nosso caráter é totalmente entregue a Deus, essa é uma submissão perfeita naquele momento, com o conhecimento disponível para nós até então. É uma submissão de tal forma que tudo que entendemos de nós mesmos e da vontade de Deus para nós esteja em sujeição completa. Deus aceitará a rendição total de tudo que sabemos sobre nós mesmos naquela hora. Assim, nossa entrega de caráter é perfeita, porque é contada como perfeita por Deus. Aliás, esse é o segundo requisito para a salvação, agora ou no futuro. Deus não exige sabedoria, educação ou anos de vida, como é ilustrado na história do ladrão na cruz. Qual é o plano de Deus para nós? Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Embora Deus seja muito gentil em nos dar tempo para aprender e desenvolver, e Ele nos conta perfeitos durante esse tempo, Ele quer que cresçamos até a plena maturidade. Ele até diz que deseja que alcancemos a estatura da plenitude de Cristo. O Evangelho é um tremendo poder que Deus está disposto a compartilhar conosco, para nos levar às alturas que nós nunca poderíamos nem imaginar. A maturidade do caráter é simplesmente o amadurecimento da colheita na vida individual. Estamos amadurecendo em Cristo quando não estamos mais escolhendo pecar contra Deus. Se Jesus vive dentro de nós através do processo de justificação e santificação, então, quando Ele controla as nossas vidas, não pecamos. Por quê? Porque Cristo não peca. O que Deus pode realizar em nós? 1 João capítulo 13, o verso 9.
todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Este conceito pode ser expresso de uma maneira simples, porém clara. Cristo dentro, pecado fora. Pecado dentro, Cristo fora. Não podemos ter Cristo e o pecado dentro do trono do nosso coração, do trono da nossa vida ao mesmo tempo. Cristo não aceita um coração dividido, lembra? Num caráter maduro, Cristo controla totalmente e, portanto, não há como fazer escolhas rebeldes. Passamos a escolher não nos rebelar contra Deus, nem em pensamento, nem em palavra, nem em ação. É importante ressaltarmos que estamos nos concentrando no que Deus pode fazer, não no que eu posso fazer. Então, ao definir a perfeição, nós descobrimos que as duas definições importantes para o nosso estudo são aquelas categorias sobre as quais temos algum controle. Se acreditarmos que o pecado seja por escolha, também vamos acreditar que a obediência é por escolha. Podemos optar por render-nos, podemos optar por crescer até a maturidade, porque Cristo fornece o poder da vitória, um caráter perfeitamente maduro, como o de Cristo. É possível para todos os cristãos submissos. O novo nascimento traz perfeição em Cristo, que é sempre suficiente para a salvação. Somos salvos sob condição de rendição completa. O problema é que interrompemos essa submissão a Cristo. Paramos de permanecer na videira verdadeira. O poder de Cristo não muda. É o nosso render-se a Cristo que não tem sido constante. São as interrupções que podem e devem cessar, porque devemos deixar que Cristo nos controle totalmente em todos os momentos. Por natureza, sempre seremos pecadores até que Cristo venha, mas podemos decidir não fazer nenhuma escolha contra a vontade de Deus. Na verdade, podemos mesmo ter um caráter sem pecado em uma pecaminosa natureza. Caráter sem pecado numa natureza pecaminosa. Se Cristo venceu aos clamores de sua própria natureza decaída pelo controle do Espírito Santo, então o mesmo poder está disponível a nós. Deus abençoe.